Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, que belo louvor, que possamos mesmo descansar nos braços do Senhor. Pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Pessoas, vidas, foi para isso que o nosso Senhor veio, foi para isso que Ele se tornou missionário, para isso Ele foi chamado, para vir, sofrer e morrer por pessoas, por pecadores. E não tenhamos ilusões, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, caros jovens, na vida cristã, esse é o termômetro que mede a nossa vida, o nosso ministério. Pessoas, crianças, jovens, pessoas, não são bens, não são posses, são pessoas, não é? É disso que nós vamos prestar contas a Deus, porque sempre, em algum momento, pessoas vão se cruzar conosco. Deus vai nos chamar para cruzarmos com outras pessoas, que às vezes passamos que nem fantasmas. Ninguém nos conhece, eu não conheço ninguém. Ontem, numa experiência ali no centro da Amadora, primeira vez que nós, como filhos, como família, já adultos, os filhos já adultos, o Dário tem esse ministério de evangelizar nas ruas, e nós cruzamos-nos com tantas pessoas que passam, poucas são aquelas que param para ouvir o Evangelho, para ouvir uma palavra. Aquelas que param, escutam e aguardam por vezes que tu te aproximes dela e te importas com elas, que ores por elas. Pessoas, esse é o termômetro. Esse é o termômetro que vai sempre medir a nossa vida, o nosso ministério. Algumas dessas pessoas têm nomes que vão chegar aos teus ouvidos, e esses nomes vão ficar guardados na nossa memória. Mas há uma questão que hoje vamos tratar disto à luz das Escrituras. Esses nomes, ao serem guardados na nossa memória, podem ser para a honra ou para a desonra, porque infelizmente na nossa vida também cruzam pessoas que têm nomes manchados, têm nomes que nós preferíamos não guardar na memória, mas estão lá, e devemos aprender lições com isso. Aquilo que vocês viram aqui no vídeo preparado, editado, despertou-nos as memórias, as lágrimas vieram, né? A gente fica a gente se lembra daquelas crianças, hoje são adultos, não são nossos filhos biológicos, mas são nossos filhos espirituais, que são nossos amigos eternos, que não só nós investimos na vida deles, mas toda a igreja do Senhor, que ora, que colabora, que nem sequer conhece metade daqueles que estão lá. Nós damos as caras, eu e a Sandra visitamos várias igrejas, damos as caras, aplaudem para o Senhor, para a glória dele, como se nós fôssemos os únicos elementos que investimos naquilo. Mas não, são pessoas, são nomes que Deus levanta, que Deus desperta. Vai, colabora, coopera, ora por este meu irmão, meu filho, contribui. Mas Senhor, eu nem sequer os conheço, mas vais conhecê-los por toda a eternidade. Abram comigo
na última carta do apóstolo Paulo de que temos conhecimento, 2 Timóteo, capítulo 4. E justamente a última sessão deste capítulo 4, dos versículos de 9 até ao final, até ao 22. Segunda carta do apóstolo Paulo 4, capítulo 4, versículos de 9 a 22. Eu vou estar lendo na versão brasileira, que é a minha Bíblia, da NAA, Nova Almeida Atualizada. Só que na versão brasileira, aqui com o sotaque português, algumas palavras já me fogem do meu português. Aí eu faço um trocadilho às vezes, me perdoem, queridos irmãos, mas acho que dá para perceber. Mas vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 22, diz o seguinte: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o comigo, e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Ó Deus, nosso Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor, a tua casa, junto com os meus irmãos, que de uma forma tão linda, tão bela, tão única, cultuam o teu santo nome, te glorificam com cânticos de adoração. Assim o fizemos com nossos lábios, fruto daquilo que está em nosso coração. Agora, Senhor, queremos receber de Ti, que a Tua graça seja inundada em nossas vidas através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente, que preparei esta mensagem e nos prepare nesta hora, a mim e aos meus irmãos aqui presentes, para que possamos entender com clareza a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas para a glória do Teu nome. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Daquilo que se sabe, irmãos, este é o último registro que nós conhecemos, que temos conhecimento do apóstolo Paulo. Ele escreveu esta carta de uma prisão em Roma. E dali não foi solto, não foi liberto como de outras vezes que ele havia sido preso e depois foi libertado. Por exemplo, quando ele escreve aos Filipenses, ainda que ele pudesse também partir desta para melhor, mas ali mesmo aos Filipenses ele teve convicção de que Deus o iria libertar. Mas aqui essa convicção é o oposto. Paulo tinha convicção de que a sua partida havia chegado. Lutou o bom combate, guardou a fé, agora a coroa da justiça o aguardava, diz ele aí no capítulo 4, versículo
versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Havia chegado o momento. Outra evidência de que esta é provavelmente a última carta e de que Paulo iria realmente morrer está no versículo 16 que eu acabei de ler há pouco. Na minha primeira defesa, havia uma oportunidade de Paulo ser defendido por testemunhas que conheceram o ministério dele, que estiveram com ele, pessoas que se cruzaram na vida do apóstolo, que o apóstolo fez discípulos, evangelizou, etc. Essas pessoas teriam liberdade para chegar neste julgamento, na minha primeira defesa, e chegar lá e dizer: eu conheço este homem é inocente de tudo o que estão a acusá-lo, ele não fez nada, apenas pregou o evangelho, apenas falou de um Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou. Eles podiam ter chegado e dizer isto a Nero. Paulo estava em Roma, não havia mais recurso, estava diante de um imperador louco que perseguia cristãos, que queimava cristãos para a iluminação de vias públicas, que divertia a população entregando cristãos na arena dos leões para serem comidos vivos. Entendam, cristãos, até mulheres grávidas, crianças, etc. Era este louco chamado Nero, onde também o apóstolo Pedro naquele período foi morto, crucificado, ao contrário, e Paulo decapitado, literalmente perdeu a cabeça. Então, estamos num contexto difícil, mas houve uma oportunidade de defesa e Paulo diz aqui: ninguém foi a meu favor. Então, estas são algumas evidências de que Paulo realmente aqui não passou, morreu. Mas na igreja de Éfeso, para onde esta carta vai, através de Tíquico, provavelmente, havia também heresias. Havia uma preocupação para além da morte do apóstolo, para além desta solidão, deste abandono que o apóstolo sentiu nesta carta e também na primeira, porque Paulo terá sido preso após a primeira carta, mais ou menos, não se sabe bem, uns 3 meses depois, quando ele ia a caminho de Timóteo, em Éfeso, e no caminho é preso. Já não vai a Éfeso, volta para a prisão, volta e é preso. Ele estava livre quando ele escreve 1 Timóteo e depois é preso e na casa de Carpo terá deixado a capa, os pergaminhos. Foi uma prisão repentina, por isso que ele faz esses pedidos urgentes lá a Timóteo: vem, passa por aqui e ali, traz isto e aquilo, visita fulano e cicrano. Então todas essas evidências para dizer que também ali havia uma preocupação maior acima de tudo isto: Evangelho. A obra vai prosseguir ou não? Quem é que vai ficar com o meu legado? John Stott, ele resume estes 4 capítulos de 2 Timóteo da seguinte maneira: no capítulo 1, guarda o Evangelho, baseado no versículo 14 do capítulo 1. No capítulo 2, Stott resume este capítulo 2 com: sofre pelo Evangelho. Capítulo 1, guarda, sofre pelo Evangelho, baseado no versículo 3, capítulo 2, e versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo 2. E Stott continua resumindo no capítulo 3, ele diz o seguinte: persevera no Evangelho, ou permanece no Evangelho. É o foco do capítulo 3. 1, guarda. 2, sofre. 3, persevera, permanece no Evangelho. Para então fechar este livro, esta última carta, no capítulo 4, dizendo: proclama o Evangelho. Não guarde só para ti, proclama. O Evangelho não pode parar. Uns morrem, outros são substituídos, mas o Evangelho não para. Persevera,
guarda, sofre, persevera e agora proclama o Evangelho. E é neste trecho, neste capítulo e nesse trecho especificamente que nós lemos, nas suas últimas palavras, que Paulo menciona estes nomes, que lemos aqui nomes estranhos para uns, não é? Mas hoje de manhã já ouvi aqui alguns nomes que também para mim são estranhos. O meu nome, Nazaré, é estranho. Nazaré é o nome de mulher, não é? Mas eu vou vos dizer aqui algo, não é nome de mulher, é um nome neutro. É o nome de uma cidade, é o nome Jesus de Nazaré, não é? Tem uma cidade de Nazaré, mas só que aí acostumaram a pôr o nome de Nazaré mulheres. Eu tenho traumas, que Deus já me libertou. Eu tinha a idade destas crianças. Eu estava na primeira classe, em Linda a Velha. E aí a professora a fazer a chamada, era do tempo da reguada, não é? Antônio, presente. Maria, presente. Fulano, presente. Nazaré, presente. Cale-se, ainda não chegou a sua vez. Professora, sou eu, Nazaré. Você? É mesmo? No meio das crianças, todos a rirem. E eu, ainda hoje ligam. Olha, queria falar com a dona Nazaré. E a minha esposa atender. É o meu marido. São nomes, não é? Então eu não me vou rir de Êubulo, eu não me vou rir de nomes que estão aqui, porque o meu também é um nome estranho, não é? Nomes que ficam na memória de muitos, Por isso que lá no Brasil me tratam por Miguel, mas eu já estou acostumado. Podem me tratar por Nazaré, por Miguel. Eu sei que vocês vão guardar o nosso nome na memória, porque somos irmãos em Cristo. Amém? Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Não é Nazaré, não é Miguel, não é Cristo. Amém? Então, nesse trecho, Paulo fala vários nomes que marcaram a sua missão, a missão de Deus na vida do apóstolo Paulo. Porém, alguns nomes são honrados, que Paulo vai aqui mencionar. Um pouco atrás, tu perceberes um pouco, Paulo no capítulo 2 vai falar que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. É baseado nisto que eu trago o grande tema que eu quero tratar aqui nesta manhã, né? Seja digno de honra na memória das pessoas. Esta é a minha exortação para a Assembleia de Deus de Lisboa nesta manhã. Seja digno de honra na memória das pessoas. E como a minha esposa já disse hoje pela manhã, na memória dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus tios, primos, os parentes mais chegados. É aí que nós devemos ser dignos de honra em primeiro lugar, na memória das pessoas. As pessoas vão olhar para nós e eu me lembro deste homem, desta mulher de Deus. Eu sei o que eles fizeram por mim, eu sei o que eles fazem pela causa de Cristo. Seja digno de honra na memória das pessoas. Nós podemos realmente aprender várias lições com este trecho das Escrituras. Mas a ideia principal que nós vamos perceber aqui, à luz de algumas palavras-chave, como por exemplo, abandonado. Paulo expressa este abandono aqui nas Escrituras. Mas, acima do abandono, Paulo também expressa que Deus sempre esteve presente na sua vida, no seu ministério. Esta é a ideia principal, que apesar de abandonado por muitos, Deus sempre esteve presente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Mas seja digno de honra na memória das pessoas. Todo este trecho, vamos ver aqui nomes que marcam o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo vai começar logo a dizer a Timóteo: vem o mais depressa possível. Quantas vezes tu já ouviste isto de um irmão, de uma irmã, de alguém que ligou para ti, mandou uma mensagem no WhatsApp: querido irmão, querido pastor, pode vir aqui o mais depressa possível, por favor. Oh irmão,
tenho um almoço marcado, não vai dar. Ó filho, o pai tem tanta coisa para fazer, pode esperar um pouquinho, não pode? Deixa para lá, filho, depois eu compenso. Ó esposa, logo agora tu queres falar comigo, eu agora não tenho tempo. Quantas vezes já ouviste um pedido de socorro urgente? Vem ter comigo o mais depressa possível. E a nossa preocupação, infelizmente, é conosco em primeiro lugar. E não com o pedido de socorro do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas foi isto que Paulo pediu a Timóteo, e já havia feito isso no capítulo 1, a ansiedade do apóstolo em ter o seu filho na fé, junto com ele, neste último estágio da sua vida. Vem o mais depressa possível ter comigo. Mas por que tanta pressa? E aí entram os nomes para a desonra que estavam na mente do apóstolo Paulo, porque quem deveria estar com ele o abandonou. Quem deveria estar ali, próprio Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas é citado 3 vezes no Novo Testamento. Em Filemão 24, ele está ao lado de Marcos e de Lucas, e Paulo trata como meu cooperador. Veja, alguém que cooperava, que agora abandonou. Depois, em Colossenses capítulo 4, verso 14, Paulo apenas menciona Demas. Tudo bem, é um nome, mas já não tem o adjetivo que acompanhava este nome, cooperador. Agora é Demas. Já não é mau, está lá com Paulo. Mas aqui, à beira da morte, o que está na memória do apóstolo Paulo, este homem trocou o Evangelho por amor ao dinheiro. Presente século, a linguagem financeira. No livro Peregrino, John Bunyan descreve, ilustra Demas como aquele que está a guardar a mina de prata na colina do lucro. Estudiosos entendem que Demas terá sido seduzido por grana, por dinheiro. Eu não sei se havia grana lá em Tessalónica, como ele diz. Mas foi por isto que Demas trocou. Estar a cooperar com o apóstolo Paulo. Muitos começam bem, mas não continuam da melhor maneira. E isto é que fica na memória. Infelizmente, rapidamente esquecemos daquilo de bem que foi feito e guardamos aquilo que não presta no final da vida. E Paulo estava aqui a expressar a Timóteo: Demas me abandonou. Era um nome para a desonra. Outro nome para a desonra era o de Alexandre, o ferreiro, que diz o apóstolo Paulo que me causou muitos males. Sim, resistiu fortemente à palavra de Deus. Não sabemos muito sobre este nome para a desonra, mas uma coisa nós sabemos: este era pior do que Demas. Este era um opositor ao Evangelho. Este era um instrumento do maligno. Se por um lado Demas optou por servir a Mamon, que também é ruim, é muito mau, não se pode servir a 2 senhores, vamos amar a um e desprezar o outro, Jesus já o tinha dito em Mateus capítulo 6, não é? Mas Demas não estava a resistir ao Evangelho, e este estava. E Paulo recomenda a Timóteo: tem cuidado com este, cuidado especial. Timóteo está em Éfeso, para quem Paulo já havia escrito sobre contra quem lutamos. Não lutamos contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, se não me engano, a armadura de Deus. Ali Paulo ensina a igreja de Éfeso, e onde está Timóteo, que a nossa luta é contra as hostes malignas, as forças que se opõem a Deus. Então Paulo diz: olha, este está no juízo de Deus. Tu toma cuidado. Como é que se toma cuidado com aqueles que lutam contra nós, contra aquilo que pregamos, o Evangelho de Jesus? Do joelho dobrado.
Oração, lutas espirituais, palavra de Deus, oração. É esta a recomendação que Paulo está a dizer a Timóteo: toma cuidado especial com este. É um nome para a desonra, mas ele resiste ao Evangelho. Ele resiste às nossas palavras, ele nos causa males. E outros, seguindo aqui no texto, Paulo diz aí no verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Não cita nomes aqui, mas foram muitos. E nós sabemos que Paulo estava rodeado de muitas pessoas. E ele apenas diz: todos me abandonaram. Por que o abandonaram? Lembrar que eram tempos de perseguição. Provavelmente tiveram medo, não sabemos. Onesíforo, que é citado aqui no início, mas depois Paulo deixa de citar Onesíforo especificamente e passa a citar a casa de Onesíforo, a família dele, a quem Paulo pede orações. Mas Onesíforo foi um corajoso que no início dessa carta, Paulo diz aí no capítulo 1, versos de 15 até 18, foi um homem de coragem, um homem honrado, que enfrentou as dificuldades porque soube que o apóstolo estava preso e não descansou enquanto não se encontrasse com ele. E depois já não temos mais notícias sobre o que aconteceu com ele. Paulo passa a orar pela família dele. Provavelmente terá sido morto. Não posso provar isto. Provavelmente terá sido, não sei o quê. Mas teve coragem e foi lá. Terá sido por isso que todos abandonaram o apóstolo? Ninguém esteve com ele? Não sabemos. Mas Paulo teve aqui a mesma atitude de Cristo. Cristo na cruz, desamparado por tudo e por todos, zombado por muitos, olha para aquela plateia e volta-se para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aqui Paulo diz que Deus, que isto não lhes seja posto na conta. Que isto não lhes seja posto na conta. Paulo não queria ir para a glória com o pecado da amargura que ele mesmo havia ensinado à igreja de Éfeso. Não haja entre vocês nenhuma raiz de amargura. Não seria ele agora a contrariar o que ele ensinou? Me abandonaram, tiveram os seus motivos. Deus, tu o sabes. Tu o sabes. Não é? E após lembranças, essas lembranças negativas próprias, você vai perceber o tom, eu costumo dizer tom de voz, na escrita do apóstolo Paulo. Ele está desolado. Ele está desolado. Mas é aí que vem o nosso segundo ponto. Dos nomes que desolam a gente com más memórias, vem a presença de Deus num momento tão bom. A presença de Deus na solidão. Isto é tão fundamental, irmãos e irmã, quando tu passares pelo vale da sombra da morte. Aonde? Quem vai te socorrer? Senão aquele que nunca deixou de estar ao teu lado. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E foi isso que Paulo experimentou. Afinal todos o abandonaram. Será? Somente Lucas está comigo. Afinal não houve abandono de todos. Houve alguém protegido por Deus, se calhar através da boa influência que Lucas tinha na corte, não sei. Mas Lucas não foi preso. Lucas estava ali, era providência de Deus. Tu não estás sozinho. Não estás sozinho. Então, isto é fundamental, queridos irmãos, nós termos a noção de que nós não estamos sozinhos. Por vezes o teu pastor não pode estar contigo no momento de dor e aflição, mas tu tens onde te apegares. Tens onde te apegares. O Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Diz o verso 17. O Senhor sempre está do nosso lado. Entendem que Paulo entendeu o propósito da presença de Deus num momento de solidão. O apóstolo Paulo entendeu as investidas do maligno na sua vida, que no último estágio
do seu ministério, queria lhe prender no medo, para que ele não pregasse aos gentios. E era o que ele tinha na sua frente. Gentios, seja guardas, sejam oficiais de justiça, seja o próprio imperador. Todos gentios que precisavam ouvir o Evangelho. E Paulo estava lá, primeiro, todos me abandonaram, ninguém me defendeu. Demas me abandonou, foi-se embora, trocou-me por dinheiro. Ninguém está comigo. Era isto que o diabo queria, incutir medo. Não cumpre o teu ministério. É isto que dá tu investires na obra. Agora, quando mais precisas, ninguém está aqui do teu lado. Mas olha que Paulo diz, olha como ele entende bem o que é estar preso na boca do leão. O que é estar isento da liberdade. E estar isento da liberdade é quando tu não fazes a obra. É quando tu vives para ti mesmo. É quando tu só olhas para ti. Esqueces de olhar para os outros. Esqueces de fazer a obra. É aí que o diabo te prende. É isso que ele quer. Não foi isso que ele fez lá no Éden? Aliciou o casal a pensarem neles. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês. E continua essa mesma estratégia. Pense em ti, Paulo, autocomiserável. Sofres muito, fizeste muito e não ganhas nada. Esta prisão. Nós devemos ser livres quando nós nos lembramos da graça maravilhosa. Quando nós nos lembramos do nosso chamado. Quando nós nos lembramos a quem realmente servimos e o que estamos a fazer aqui nesta terra. Se não for para a glória dele, não vai ser para a nossa jamais. Ou é para a glória dele, e Paulo entendeu, por isso ele diz: cumpri plenamente a pregação. Foi liberto do medo imposto pelo maligno. Essa foi a sua defesa. Ninguém o defendeu, mas essa foi a sua defesa diante de Deus, dos homens e da boca do leão. Ele cumpriu plenamente o seu ministério até o último dia aqui na terra, diz aí o verso 17. E realmente, caro irmã e irmão, nós cumprimos, somos livres quando nós cumprimos o nosso chamado na missão de Deus. E é isso que Satanás quer, nos aprisionar nos nossos medos, nas incertezas das nossas lutas e tribulações. Mas Paulo creu no livramento do Senhor. Não por causa de suas obras, não por causa de suas atitudes, não por causa de tudo aquilo que ele fez, mas por causa da graça de Jesus. Por causa da graça de Jesus, não tem acusação nenhuma do maligno que nos impeça de cumprir o nosso ministério, que nos impeça de entrar livremente no reino celestial. E assim, Paulo, iluminado por essa certeza de que nada o iria impedir de estar na presença de Deus, literalmente, entrar no reino celestial, ele muda de atitude, muda de tom. Vêm estes nomes maravilhosos, os nomes honrados, em saber que a obra vai prosperar, a obra vai continuar, o Evangelho não vai ficar parado com a morte de um homem, não. O Evangelho continua, esses nomes honrados estão aí, e é animador ver quantas pessoas são aqui citadas nesta última parte da carta. Paulo jamais faria a obra missionária sozinho, jamais. Jamais. Um grande homem de Deus faz a obra com a ajuda de outros cooperadores que, como ele, cumprem a sua missão, compartilhando da grandeza da obra de Deus. Deus age em meio à sua grande e honrosa família. Vemos aqui nomes: Crescente, Lucas, Tito, Marcos, que é útil para o ministério. Marcos, que havia entrado em conflito lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava com Barnabé. Agora Paulo está a dizer que Marcos é útil para o ministério. Ele está preocupado com o ministério. Olha,
este é útil, pessoas são úteis para o ministério. Priscila, temos aqui Tíquico, provavelmente terá levado esta carta a Timóteo. Tíquico ficaria no lugar de Timóteo em Éfeso. Embora Paulo tenha urgência em ter Timóteo junto com ele, mas não pode deixar a igreja desamparada. Tem outros. Tíquico vai ter contigo. Ele fica aí, tu vens para cá. Priscila, Áquila, Carpo teria guardado a capa de Paulo, os seus livros. Timóteo teria que passar por lá, por mais urgência que tivesse em chegar ao apóstolo antes do inverno, como ele diz ali, porque no inverno dificilmente um barco levaria Timóteo de Éfeso para Roma. Paulo tem pressa, mas essa pressa é condicionada por pessoas que cruzam na nossa vida, no nosso ministério. E Timóteo teria que visitar essas pessoas antes de chegar a Paulo. E Paulo ainda deixa um doente, diz ele, aí no verso 20, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Olha, não tive nem tempo de orar para a cura de Mileto, foi preso logo, para a cura de Trófimo, perdão. Timóteo, vá lá, deixei-o doente em Mileto. Paulo preocupado com este homem de Deus, nomes que estão na memória para a honra. Então todos esses cooperadores são aqui citados, não só aqui, mas ao longo do Novo Testamento, desde Atos até esta carta, 2 Timóteo. E não sabemos se Timóteo realmente chegou a ver o apóstolo vivo. Outros irmãos cooperadores, conhecidos de Timóteo, são aqui lembrados saudosamente por Paulo. Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, para então enviar esta bênção apostólica para o seu filho na fé e para toda a igreja. Aí no verso 22. No final da sua vida, honrar e lembrar esses bons nomes, esses bons servos de Deus, alegrava e tranquilizava o coração de Paulo, em saber que Deus traz, Deus capacita pessoas para substituir outras pessoas. E dessa forma o Evangelho não ficaria parado. E nós somos prova disto. A história da igreja mostra isto. É maravilhoso ver ao longo da história da igreja o povo de Deus fazer o seu trabalho. Não importa quem seja o seu líder. Não importa quem seja o seu líder. Agora vamos pensar em nós. Eu vou fazer aqui algumas perguntas constrangedoras, mas são perguntas que a nossa consciência deve saber conviver. E elas não vão sair da nossa consciência enquanto nós não respondermos a elas à luz das Escrituras. Quanto a nós, de que forma os nossos nomes marcam a obra do Senhor? Honramos a missão de Deus ou a envergonhamos? De que forma cooperas para o crescimento da tua igreja local e do reino de Deus? Tu achas realmente importante que o teu nome seja lembrado com honra ou não? Pensando em Demas, quem é que tu mais amas? A missão de Deus ou o dinheiro e as vaidades deste mundo? E pensando na vida frutífera do apóstolo Paulo, tens feito discípulos que ficariam no teu lugar? Crês no poder de Deus que te capacita a servir juntamente com outros irmãos na igreja? Queridos irmãos, essas perguntas precisam ser respondidas. Sejamos pessoas dignas de honra na vida e na memória uns dos outros. Devemos lembrar com alegria e estar sempre gratos a Deus por todas as pessoas que realmente serviram e continuam servindo na obra do Senhor, cooperando para o avanço do reino mundo afora. Devemos ter o cuidado para não desperdiçar a nossa vida. É realmente um desperdício a nossa vida, amando as coisas do mundo, manchando o nosso nome na memória das pessoas. Cuidado com isto. Pensando no final da nossa vida ou numa provável ausência
do ministério, devemos, resposta à nossa consciência, devemos hoje semear no discipulado bíblico, para que a obra de Deus não pare e o Evangelho prossiga. Toda a igreja, não apenas um ao outro, toda a igreja deve sempre se manter unida, encorajando uns aos outros no serviço, na missão de Deus, para que os nossos nomes sejam honrados por Deus, por nossos filhos, nossos netos, através das gerações vindouras, para a glória de Deus. E quero concluir, queridos irmãos e irmãs, o que a Escritura nos ensina acerca do nome que está acima de todo nome. O nome que é digno de toda a honra e toda a glória, e será eternamente lembrado por sua missão cumprida de forma gloriosa para Deus. É o nome de Jesus Cristo. Amém? Ele começou, continuou, perseverou até o fim da missão que Deus lhe confiou. Ninguém, nem eu, nem tu, ninguém poderia tomar o seu lugar nessa missão. Nosso Senhor serviu, Nosso Senhor foi servido por muitos cooperadores. Ele nunca esteve sozinho nesse longo caminho, exceto quando foi levado para a cruz, onde ali ele precisou morrer sozinho, desamparado até por Deus Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo por causa dos meus e dos teus pecados. Ao ser ressuscitado, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a sua igreja foi restabelecida. Foi restabelecida para então estar conosco, não um nem 2 dias, mas todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. E é pela causa de Cristo que tu e eu somos encorajados com a palavra de Deus hoje anunciada, proclamada, a servir e a investir na missão de Deus até a volta de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Oh, nosso Deus, bendito Pai, glorifica o teu nome nesta manhã, através da tua igreja. Que a tua palavra, viva e eficaz que é, cumpra o propósito para o qual foi designada. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.